Excelentíssima presidente desta corte, desembargadora Lizelena Ribeiro, excelentíssimo desembargador Carlos Marchionati, relator deste processo, em nome de quem saúdo todos os julgadores dessa corte e em nome da desembargadora Lizelena, saúdo todas as julgadoras desta corte. Excelentíssimo senhor Dr. Marcelo Beckhausen, nobre procurador regional eleitoral, a quem nutro grande admiração pela dedicação ao direito eleitoral, colegas advogados, em quem nomeio pelo Dr. Martim Heberlin, que me antecedeu com brilhantismo, um grande orador que torna a minha estreia nesse tribunal com bastante dificuldade. Sou gaúcho de Ijuí e estive 30 anos fora do Rio Grande. E estou voltando à nossa terra. E atuo no direito eleitoral desde 1982 e tive a honra de fazer parte da Corte do Mato Grosso como juiz-membro por parte da OAB e sempre sonhei em voltar ao Rio Grande. E numa grande oportunidade desse escritório tão dedicado ao direito, Fischer e Hartzheim Macedo, tive a honra de ser convidado para fazer parte de um projeto de direito e pude, então, no ano passado, voltar ao Rio Grande do Sul para morar e aqui trabalhar com o direito eleitoral. Estou muito feliz por hoje estar aqui nesta corte, que quando estive lá no TRE do Mato Grosso, por diversas vezes consultei a jurisprudência desse tribunal, assim como do Paraná, Santa Catarina, tribunais da região sul que são de grande vanguarda em doutrina e jurisprudência. Saudar os servidores aqui dessa casa e demais presentes. De fato, a causa que veio a esta mesa é uma causa que aparentemente parece ser singela, mas ao debruçar-me nesse processo, eu vi que talvez hoje seja uma das poucas jurisprudências que se fará no país, nos tribunais regionais eleitorais, sobre essa matéria. Porque, naturalmente, se fala das contas dos prefeitos, do Poder Executivo na titularidade do prefeito, e muito pouco dos vice-prefeitos. E neste caso aqui, em que pese a brilhante sustentação do Dr. Marti, que, de fato, com admiração, prestei atenção na sua concatenação, ficou somente um detalhe, Dr. Marti, que me parece ser o nó górdio desse processo. O vice-prefeito, ele foi ordenador de despesa também. E aí é que mora toda a celeuma. E que, de fato, esta tarde será uma tarde ímpar no direito eleitoral brasileiro e que possa, então, nos trazerem, vossas excelências, grandes luzes para essa matéria. Se o vice-prefeito, no exercício do mandato como substituto, ainda que temporário, praticou atos de governo, deve ser, então, abarcado na linha de raciocínio de que estas contas julgadas são da gestão governamental ou é individual a cada gestor. E é nesse sentido que nós levamos avante a tese junto à impugnação lá no município de Mariana Pimentel, invocando exatamente esta questão. E foi acolhido pelo eminente representante do Ministério Público e pelo nobre juiz de primeira instância. Chegando, então, aqui a esta corte na tarde de hoje para o deslinde, a véspera já das eleições. Que, abro parênteses, que como estudiosos que somos todos do direito eleitoral, estamos talvez na eleição mais triste da nossa história. Porque estamos aqui no dia 27 de setembro, a menos de uma semana da eleição, e não conseguimos, no Brasil todo, julgar os processos de registro de candidatura nas instâncias ordinárias, que é uma obrigação legal. Mas que aqueles que legislaram essa lei da ficha limpa, aliás, a lei da reforma 13.165, ainda que alertados
não se curvaram a este equívoco que compromete de veras. Porque se tanto o nosso cliente quanto o seu cliente, doutor Martim, seja o prejudicado pelo julgamento, fica a grande pergunta: poderemos substituir candidato se ainda estamos nas instâncias ordinárias? O Tribunal Regional de Rondônia deferiu liminar nesse sentido, entendendo que exatamente por estarmos aqui ainda em instância ordinária, estaria rompendo esse limite da Lei 13.165. Mas não é esse o assunto em pauta. O assunto em pauta é se o vice-prefeito, como ordenador de despesa, é inelegível. E a sentença e o parecer é nesse sentido, que quando o juiz, então, assim prolata, na condição de vice-prefeito, portanto, o impugnado é igualmente responsável pelas contas do governo que compõe mormente quando atua como ordenador de despesas. Caso dos autos. Os documentos de folha 78 a 82 comprovam tal circunstância, o que, aliás, não foi contestado pelo candidato em contestação. E aí o nobre juiz faz o exame dos requisitos da lei da ficha limpa, da linha G, e conclui pelo enquadramento, uma vez que o próprio parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul assim ementou o julgamento das contas. Contas de governo, percentual apurado com pessoal acima dos limites legais, restos a pagar sem disponibilidade financeira, insuficiência financeira no encerramento do exercício, ausência de cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação para a Educação Infantil, não envio das cópias das atas de encerramento dos inventários de bens e valores, elaborados pela comissão inventariante, não envio dos pareceres dos conselheiros sobre as contas de regime previdenciário próprio. Aqui mora um dos principais motivos de enquadramento da linha G, que quando se trata de lesão às verbas dos fundos previdenciários. Não adiantamento à Lei 101/2012, não atendimento, desculpa, à Lei 101/2000, que é a famosa Lei da Responsabilidade Fiscal. Advertência à origem, parecer desfavorável à aprovação das contas de Joel Guizzo. E aqui faz menção, vamos ser leais ao processo, o parecer ele faz essa menção, mas avanço na ideia de que foi evidentemente constatado atos de gestão governamental praticados como ordenador de despesa pelo vice-prefeito. O teor do parecer, por sua vez, diz o juiz, revela um quadro de completo descontrole das finanças públicas, com despesas com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Restos a pagar em valores superiores às disponibilidades financeiras decorrentes de despesas empenhados nos 2 últimos quadrimestres do mandato em diversos recursos, em desrespeito ao artigo 42 da Lei Complementar 101, além da insuficiência financeira no valor de R$ 4.744.395 em desatenção ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vê-se, pois, que a atuação do candidato impugnado na condição de substituto do cargo de prefeito, ou seja, não é uma possibilidade, é exatamente de substituto, deixou de observar os princípios constitucionais da moralidade e eficiência no trato das finanças públicas, violando diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e assim por diante, como está expresso na sentença. Portanto, concluo, nobres julgadores, eminente representante do Ministério Público Eleitoral, no sentido de que o caso em mesa trata-se de um vice-prefeito que foi ordenador de despesa de 2 contas reprovadas pela Câmara de Vereadores por meio de decreto legislativo e por isso dos anos 2011 e 2012 e por isso pugna-se pela conservação da sentença de piso para o indeferimento do registro de candidatura. Muito obrigado pelas suas valiosas atenções.